Olá, boa noite, pessoal. Começando aqui mais uma live, live com convidado na noite de hoje. O convidado está até aí. Primeiramente agradecendo, deixando o pessoal chegar aí também. De iniciante voltando a fazer lives com certa regularidade, pretendendo, né? Tô com a voz um pouco ruinzinha hoje ainda, tô me recuperando aqui da, da terceira Covid. Graças a Deus vacinado, né? Importante dizer. E os efeitos leves. E que bom, né? A gente está se cuidando, tomando vitamina, se alimentando bem, garrafa d'água. Não podemos trabalhar na nossa casa de fé nessa semana, mas vai dar certo. Eu tentei de todo jeito tirar, não sei se vocês estão vendo aí, uma luz branca aqui, um reflexo vindo. Já mexi, botei para cima, para baixo, já botei luz vindo para cá, amarela, e nada deu certo. Enfim, vamos deixar essa luz aqui, né? O importante é o nosso papo. Boa noite, gente. Vamos fazer hoje uma live bem bacana com o Christian Martins, amigo nosso lá de Aurora, Santa Catarina, médio de cura, médio de cirurgia espiritual, realiza um trabalho belíssimo lá no centro espírita dele, todo sábado, o dia todo, sábado de 7 e pouco, até 6, 7, 8 horas da noite, em torno de 100 pessoas atendidas em cada dia de trabalho. Enfim, um trabalho maravilhoso. A gente vai entrar um pouquinho mais a fundo sobre a cirurgia espiritual. A gente tem muito aquela mística, né? Aquela do fenômeno, do Zerigó, de algumas situações. A gente vai conversar de forma leve, tranquila, tirando algumas dúvidas, abrindo para perguntas depois para vocês, certo? Eu, particularmente, também sou um médico de cura, trabalho também, atuo com cirurgias espirituais aqui na nossa casa. E vamos trocar uma ideia aqui com o Christian. Ele já entrou, ele entrou no Instagram, tá com essa semana. Vou chamar aqui, Christian, vamos ver se dá certo. Ele já pediu aqui. O cara tá sabendo. Entrar ao vivo com o Christian. Manda para as pessoas que vocês acham que vai gostar de assistir também conosco esse papo ao vivo, né? Pretendo deixar gravado para assistir depois, ok? Vamos mandando aviãozinho, vamos dizendo de onde é que vocês são também, para ver onde é que está alcançando a nossa fala na noite de hoje. Vamos dizer aí, eu sei que tem gente aqui de Ubajara, né, da cidade onde eu estou falando. Para quem não me conhece ainda, que entrou aqui, clicou sem querer para mudar uma página, apertou e viu minha cara aqui. Né, eu sou o Felipe Aragão, aqui da Casa do Bem, daqui da cidade de Ubajara, falando com vocês, interior do Ceará, Serra da Ibiapaba. Já fiz o convite aqui para o Christian, estou só esperando ele entrar aqui. Olha, Rio de Janeiro, já mostrou que está aqui. Já vi Tianguá, aqui cidade vizinha nossa. Os filhos da Casa do Bem, tá aí o George, tá aí o Sandro. Eita, tá o Instagram dizendo aqui que o Christian não pode participar, mas pode sim, vamos tentar mais um pouquinho aqui. Enquanto isso, vocês vão falando aí de onde é que vocês são. Rio, tá aí Holanda, DF, Distrito Federal, boa noite a todos vocês, pessoal. Sejam muito bem-vindos. São Paulo, meu irmão Gero, querido, tão precisando papear de novo. Tivemos duas lives maravilhosas aí durante a pandemia sobre Umbanda e vamos fazer outra. O Gero também tem essa pegada universalista na casa dele, né, como a nossa aqui também. Eu sou dirigente de uma casa de Umbanda, mas a gente também estuda o espiritismo e estuda outras vertentes para compreender de forma mais ampla o fenômeno mediúnico, o fenômeno da comunicação com os espíritos. Deixa eu ver aqui se eu chamo de novo. Perdão. Boa noite, pessoal chegando. Dona Joanice, lá de Campina Grande, uma esperança, Joanice. Seja bem-vinda aí, querida. Tana Letícia, Kelly. Só tem Rio de Janeiro e DF aqui hoje, pelo que eu estou vendo aqui. Foi só quem me respondeu. Tá aqui. Acho que agora vai dar certo. Tentei te aceitar aqui, Christian. Vamos ver se agora rola. Coisas da tecnologia. Borborema. Tá aí a Joanice. Kíria, boa noite. E pelejando aqui com a nossa... Para aceitar. As pessoas que puderem, tá lá.
Agora vai dar certo aqui, vamos tentando. Bem, pessoal, só para introduzir o tema, né? Vamos falar sobre cirurgia espiritual, o que tratam as cirurgias espirituais. Para quem não sabe ainda bem o que significa a cirurgia espiritual, enquanto a gente o Christian não consegue entrar, é uma terapia integrativa, né? Ela não é um ritual religioso, é uma prática de cura, uma prática onde médiuns de cura que têm essa aptidão específica realizam procedimentos, né? Não compete com a medicina, não é necessariamente corte físico como havia antigamente. Tinha situações que, né, de vídeos antigos que nós observamos que corte de cirurgia cardíaca feita com maquita enferrujada, coisa horrorosa, chocante, parece uma cena de filme de terror. Uma máquina, uma serra circular enferrujada abrindo o tórax de uma pessoa para fazer uma cirurgia cardíaca, pelo amor de Deus. Né? Hoje em dia isso não acontece mais, né? Não observamos esse tipo de. Pelo menos aqui, se for proposto para mim, para eu fazer uma cirurgia espiritual com parceria com o médico do espaço e vier com essa proposta de corte, não dá certo, não topo, né, gente? Hoje em dia está tudo muito complicado, questão de sanitária, vigilância, ato médico. Opa, tá aí o próprio Dr. Freitas, tá igual o Dr. Freitas. Não, Boa né? noite, meu irmão, seja bem-vindo. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia. Como é que a gente vai se conhecer, né? Do nada o cara não tinha nem Instagram Isso e é coisa da agora minha filha? te ajudou, né? Ótimo, maravilha. Outra médiumzinha, né? Ah, sim. Pois é, Christian, aqui o pessoal já me conhece, né? Acho que alguns também que estão aqui na live te conhecem, mas como eu estava introduzindo o pessoal aqui sobre o que é a cirurgia espiritual, né? Que eu estava dizendo aqui, né? Eu já passo a bola para ti, mas eu comecei a fala, vou só concluir. Que a cirurgia espiritual é um procedimento extrafísico, né? De cura extrafísica, realizado em algumas casas espíritas ou casas espiritualistas, até em terreiro de Umbanda também tem cirurgia espiritual, né? Os médicos do espaço não têm preconceito que colocamos somos nós. E, enfim, é feito através de um médium, né, essa cirurgia, geralmente quando é presencial, e atua nos corpos invisíveis, nos corpos energéticos das pessoas que se colocam para passar pelo procedimento cirúrgico. E é muito mais intenso e profundo o tipo de intervenção que ocorre no corpo físico. Quer dizer, no corpo físico não. Nesse procedimento que você se submete, porque não é um passe comum. Por mais que possa parecer um passe com imposição de mão, a pessoa deitada na maca, mas acontece relatos de dor no local onde foi operada, tem relatos até de aparecer cicatrizes no local. Então você percebe que é um procedimento intenso energeticamente, que não é coisa da cabeça, não é algo imaginado, não é um rito religioso. De fato, é um procedimento energético, terapêutico. Eu digo também nas nossas comunicações da Casa do Bem, que é uma terapia integrativa, complementar ao serviço de saúde convencional. A gente não compete com médico, a gente não compete com fisioterapeuta, a gente não compete com psicólogo, com psiquiatra, com nenhuma outra área da medicina humana. Né? De fato, uma proposta extrafísica, não competindo com a saúde humana. E é isso, meu querido. Só finalizando essa introdução e querendo te apresentar, né, Christian? Que você se apresente aí, passar o microfone para ti. Quem é o Christian? O Christian fala de onde? Quando é que começou essa mediunidade dele a arrebentar? Conta aí, Christian, um pouquinho de ti. Arrebentá-la começou há muito tempo atrás, né? Hoje eu digo que ela está estável, né? Hum, Porque quando a mediunidade ela não é trabalhada, ela traz alguns problemas, né? No corpo físico do médium. Como você mesmo falou, a, o nosso trabalho, tanto o nosso, da nossa casa aqui, quanto o teu, ele é um trabalho que ele não vem agredir a medicina terrena, pelo contrário, ele vem para somar, né? Agora você imagina um médium de cura não utilizando essa ferramenta, né? A seu favor e a favor das outras pessoas, como é que ele ficaria, né? Certamente ele adoeceria. Então, essa ideia que hoje, né, a sociedade ela tem ainda num todo um tanto equivocada,
do que é a cirurgia espiritual, né? Então, várias casas hoje, como a nossa, como a tua, a gente está lutando contra, né, uma massa que às vezes não quer que esse trabalho aconteça, não é? Sim, verdade. É. Uma pressão espiritual e até humana também, né? Tremenda para que não aconteça. Mas eu quero saber Exatamente. de ti, cara. O Conta meu aí, nome, a o meu mediunidade nome, abriu como, né? Conta para mim. Depois a gente vai entrar nesses pormenores aí da cirurgia. Eu quero saber do Cristo sim, agora. mas Eu só sou entrevistador. complementando, mas Ah, já mudou muito, né? Essa parte hoje, tanto é que amanhã nós temos trabalho aqui na nossa uhum. casa, hoje já tem mais de 10 pessoas aguardando para amanhã o atendimento, Já tem né? gente É esperando. isso. Meu nome é Christian, eu sou da cidade de Aurora, Santa Catarina, tenho 36 anos, mesmo que não pareça, mas pareço mais novo, mas eu já sou velhinho. Uhum. Eu moro no interior do estado de Santa Catarina. A minha mediunidade ela começou a florar, na verdade, desde criança, desde pequeno, e ela foi só aumentando, né, o efeito. Então, chegou num ponto que eu não conseguia mais viver de uma forma normal, como uma pessoa deseja viver, né? Então, tinha Uhum. muitas dores pelo corpo, procurava médico, psicólogo, psiquiatra, até tentar descobrir o que realmente eu, eu possuía, se eu possuía algo. Muitas Uhum. pessoas falam que é um dom, mas eu não tenho isso como um dom, mas sim como uma grande dívida que a gente adquiriu ao longo de outras existências e onde a gente assumiu hoje, né, um trabalho, não só hoje, mas sim lá atrás, com a própria entidade do Dr. Fritz. É curioso, né, que assim as pessoas veem essa mediunidade de cura, esse trabalho, né? Eu falo trabalho, mas é mais algo voluntário, não é trabalho remunerado, né? A gente aqui não fala não é Sim, nesse sentido. É que acha bonito e muitos querem ter, não é? é, Assim, sim, eu queria tanto ser médico, eu queria tanto ser médico de psicografia, eu queria tanto ter evidência, eu queria tanto ser médico de corporação, eu queria tanto trabalhar com cirurgia espiritual. E eu ouvi aqui de um Exu que trabalha na nossa casa, a mediunidade, quem quer muito, nada tem. Quem nada tem, vai ter muito. É como a gente vem com aquilo lá, e não é porque pediu, porque quer, porque estudou para ser um médio de corporação, um médio de cura, o que seja, é algo que vem com a criatura humana em determinada encarnação. Não é algo que a gente busca, e não, você não pode buscar isso por conta de fama, de vaidade, para ser melhor do que ninguém. Simplesmente é uma condição inata, né, que já vem com o médio, e não é algo que você deva desejar. Até porque, né, Christian, até tu pode até me confirmar, quanto mais ostensiva a mediunidade da pessoa, mais desafiadora ela é para também, né? com certeza. Tem aquele ditado, né? Aquele que muito é dado, muito será cobrado. Então, a gente com certeza também é muito cobrado, né? Quantos médiums já caíram através de uma mediunidade ostensiva, né? Que não Uhum, regraram, não zelaram por ela, não conseguiram terminar, né, com a sua missão, né? Então foi interrompida por descuidos, sendo da vaidade, né, do dinheiro, do orgulho, entre uhum. tantos outros indícios que levam ao médium a cair. E a Isso. gente, nós sempre conversamos, né, eu e você, durante a semana, né, trocamos quase toda a semana uma ideia, uma dúvida, né? A gente, um é o suporte do outro, né? Uhum. Então, quando nós temos alguma dúvida, perguntamos da mesma forma a você, e isso eu acho que é o importante, é o equilíbrio, né? Essa união, Isso. essa É porque aproximação do nós aqui e você lá. que não é ciência exata, né? Isso não é ciência exata, né? Cirurgia espiritual. Quando a gente vai pro procedimento, você não sabe o que vai fazer, né, Cristian? Você não vê. Hoje eu estudei um livro de medicina e eu vou tentar uma técnica tal que eu vi no livro. É assim que funciona, Cristian? Quando você vai. Ei, deu uma travadinha aí na internet dele.
Mas eu estava falando aqui, né? Quando você vai se coloca como instrumento da espiritualidade para atuar na cirurgia espiritual, você não vai já sabendo o que, que vai acontecer, não é, Christian? Você Sim, vai é o guia, é o mentor, é o médico que vai dar encaminhamento, né? sim. Cortou um pouco, não sei se para você, eu Cortou. não pude pegar toda a tua fala, mas a partir do momento que nós entramos no trabalho mediúnico, a partir do momento que ele incorpora, ele assume o corpo e ele que faz todo o processo, né, mediúnico, Uhum. onde ele identifica, ele não dá diagnóstico, né, ele sugere que se realize algo. Então, nós não Uhum. podemos dar diagnóstico, né? Nós não podemos dizer, olha, é isso, é aquilo. Não, a gente precisa fazer, né? E a pessoa automaticamente ela vai ter o resultado no seu corpo, né? Uhum. E acho que é importante dizer também, né, Christian, que as cirurgias espirituais, elas não são um remédio para todos os problemas da pessoa, né? E que não necessariamente vai curar, vai trazer a cura que a pessoa está imaginando que vai encontrar ali, né? Ou toda vez tem cura para quem vai passar pela cirurgia, Christian? Como é que é aí na tua casa? Quem é o médico, quem é teu mentor, quem é o médico que toma conta das cirurgias? Conta pro pessoal que eu Sim. acho que eles não ouviram ainda. Quem coordena os trabalhos hoje da nossa casa é o espírito do Dr. Adolf Fritz, é um médico alemão, onde ele assumiu esse trabalho juntamente com a nossa, né, mediunidade, onde nós atuamos com a parte de cirurgia espiritual. Com certeza, todas as pessoas não são. Seria um erro muito grande se a gente prometesse algo que a gente não pudesse cumprir. Então, nós não podemos Uhum. prometer aquilo que não cabe a nós, né? Mas sim a própria pessoa, né? Mas certamente, se essa pessoa ela mudar o seu pensamento, mudar o seu padrão de vivência, ela obterá o que ela procura. Uhum. Com quantas pessoas são atendidas nos sábados, né? Que é o dia que você atende, né? Com o Dr. Fritz. Sim, nós atuamos todos os sábados. A gente começa às 6h30 da manhã com a triagem. Aí é outra equipe que faz essa triagem, né? São outros trabalhadores da nossa casa. E Uhum. acabando a triagem, entra o trabalho de cirurgia espiritual. São atendidas, assistidas aproximadamente de 100 a 120, 130 pessoas todos os sábados. E está aumentando, né? A demanda. Está aumentando. O pessoal sempre costumava chegar entre 4 e 5 da manhã. Hoje é Uhum. sexta-feira, era 7 horas da noite, começou a chegar já as pessoas. Meu Deus do céu, é a necessidade, né? É a fé das pessoas. Sim, E demanda, tem que ter muito respeito, né? Com todo mundo. E tem exatamente. corte na cirurgia com o Dr. Fritz, com você? Como é? Não, não tem corte. Não tem Mas corte. há vários relatos. Hum. Ele próprio nos pede que a, a gente comece a pegar exames, né, das pessoas do antes e do depois, né, Uhum. da cirurgia, né. Alguns casos aparecem nos exames, né, a cicatriz, aparece algo que a pessoa possuía, não tem mais. São inúmeros os Uhum. casos, como câncer de próstata, problemas cardíacos, inúmeros, né? Mas eu sempre tenho um aprendizado. Se 3 pessoas, eu, você e mais um, passar por um processo mediúnico, um pode se curar, o outro não, e o outro nem sequer, né, receber nada, porque ainda não está no momento dessa pessoa. E às vezes o Uhum. Felipe era o momento, era a hora de ele receber a atenção da espiritualidade. É interessante você dizer isso porque a gente tem aquela expectativa de acontecerem curas extraordinárias através da cirurgia espiritual, né? Até porque o que se divulga são exatamente essas curas
onde o fenômeno se dá de uma forma assim extraordinária. O caso de câncer terminal ou problemas cardíacos severos, em que a pessoa tem um exame, tem um diagnóstico, passa pelo procedimento da cirurgia espiritual e terminado aquele resguardo, né, daqueles dias que passam sem o consumo da carne vermelha, sem praticar sexo, a pessoa vai, refaz os exames e a situação está outra, né? E a cura de fato se estabelece na vida da pessoa. Então, isso que a gente vê, que é o que chama atenção, é o que choca, né, de um modo geral. E então, é isso que você está falando aqui, e vai ao encontro daquilo que a gente observa aqui na nossa casa, na Casa do Bem. Que as curas nem sempre vão acontecer, e nem sempre vai acontecer nessa expressividade que a gente está acostumado a ouvir falar. Eu já vi casos na casa nossa aqui de cura de esclerose múltipla, que diagnóstico de tumor no cérebro, questão de a pessoa não estava em processo de atrofiamento de músculo, de tendão das pernas, e depois do procedimento começa a andar normalmente como se nada tivesse acontecido. Então tem curas incríveis, mas tem outros também que a pessoa passa pelo procedimento e aparentemente tomou uma aguinha com açúcar, não teve uma resposta mais efetiva. Então é algo que a gente observa aqui e pelo que você está falando, se observa também aí, né, Christian? Não é uma promessa de cura, não é isso? Exatamente. Eles estão me soando aqui agora. Ela trabalha muito no corpo perispiritual, né, do assistido, né, a cirurgia. Então, se por alguma aventura alguém vir com o seu perispírito um tanto contaminado de fluidos negativos, obscuros, a dificuldade vai ser muito grande de atuar, a espiritualidade atuar nessa pessoa. Agora, se ela já vem preparada para receber isto, ela já sabe no seu íntimo que ela irá receber algo. Sim. E é um processo que eu já ouvi também, inclusive, do Roberto, alguns anos atrás, né? Do Roberto Barbosa, que também é um médium do Dr. Fritz, amigo nosso aqui do grupo, né? A gente tem um grupo de médios curadores, onde a gente troca muita figurinha. E que fala que mais do que o fenômeno da cura, que essa melhora do paciente se converta num despertar de consciência. Que mais do que a cura aconteça, mas que a cabeça da gente se cure, que a nossa alma se cure, que o nosso coração se cure, através daquele processo de fé. Porque é algo muito, muito complicado, né, Christian? Porque quem vai procurar a nossa casa, geralmente não é espírita nem umbandista. É católico, é evangélico, ou é o não, tal do não praticante. Então, se a pessoa se propôs a participar de uma cirurgia espiritual, é porque ela já está assim nas últimas, né? Porque, em regra, o que a gente escuta por aí? Espiritismo, Umbanda, Vale do Amanhecer, toda religiosidade de matriz africana ou de base mediúnica, ela é tida como coisa do demônio, coisa de farsante, ninguém pode mexer com o espírito que não dá certo, essas coisas. E então a gente tem que ter muito carinho, muito respeito com essas pessoas. Então, eu acho, mais do que a cura do corpo, é uma oportunidade muito grande, né, para despertar da alma de consciência, para a imortalidade da alma, para uma revisão de sentimentos, vencer velhas mágoas, acabar com esse negócio de rancor, buscar ter uma vida mais humilde, mais respeitosa. Então, a cirurgia dá essa bugada boa na cabeça, né? De modo que a gente passa a ter uma vida mais equilibrada, mais consciente da nossa imortalidade, né? Da transitoriedade dessa vida na carne. Então, acho que você observa isso também, né, Christian? Você tem o feedback das pessoas? Como é que elas voltam depois, em termos de personalidade? Sim, com certeza. Algumas pessoas relatam que chegam a casa com uma obscuridão, né, não enxergando mais alegria, não tendo mais um propósito, né, de viver. E o trabalho mediúnico, o trabalho espiritual, é a oportunidade que, muitas das vezes, essa pessoa tem de voltar a sorrir, de voltar a ter uma vida normal. Não é necessariamente só
a agressão física no seu corpo, mas sim uma depuração da sua alma, do seu espírito. A partir do momento que qualquer ser encarnado ele se prontifica a participar de um trabalho espiritual, desde que seja totalmente voltado ao bem, porque tem muitos trabalhos que não são, aí a pessoa vai voltar pior do que chegou, né? Mas se for realmente uma casa que tem o propósito de auxiliar, um olhar humano, amoroso, as pessoas certamente ela vai colher algum benefício ao entorno disso, né? E a cirurgia espiritual, ela é um meio que o ser encarnado tem, né, de refletir sobre tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que se passa na vida dele, né? Não é necessariamente só retirar uma enfermidade que já consiste no seu corpo físico, uma matéria que já se consolidou ali, não é somente isso, é muito além disso, né? Porque a ciência ela ainda não conseguiu, através de equipamentos, ver o perispírito do ser encarnado ou ver os miasmas, as larvas astrais que estão em torno do ser encarnado. Não existe isso ainda. Então, a espiritualidade, eles já estão muito mais avançados que nós aqui, né? Aonde eles proporcionam isso ao ser encarnado, esse tratamento. É perfeito. E precisa de fé para deitar na maca e passar pelo atendimento? Ou Olha, a pessoa sem fé é também ajudada? com certeza, se ela tiver merecimento, ela vai ser ajudada também, né? Se ela tiver fé ao merecimento, certamente ela será amparada. E se ela não tiver nenhum dos dois, mas se for da vontade do Criador, também irá, não é? Eu penso do mesmo jeito, né? Porque a gente não tem um caderninho, né, para dizer quem vai ou quem não vai ser curado. Simplesmente a Ah, gente se coloca com muito amor, com muita entrega e pede para Deus para que aconteça o melhor possível para aquela pessoa, né? Lógico justamente, que a fé, ela favorece um campo de receptividade para que os fluidos trazidos pela equipe espiritual encontrem ressonância com o nosso corpo, com o perispírito e, por consequência, com o nosso corpo físico. A fé, ela favorece, né? Ela é propiciatória a que a cura aconteça, né? Ou que o melhor resultado aconteça para a gente. exatamente. A fé é como você receber alguém na tua casa e você receber ele de braços abertos, com muito amor, com muito carinho, ou você receber ele mal-humorado, né? Tratar mal é a mesma coisa. A fé é uma diferença muito grande, você tendo a fé. É o que a gente observa mesmo. Quem tem fé, quem vem assim naquele jeito. Fé é uma fé ativa, né? Não é aquela fé que espera, fé, mas também se cuida, também toma as vitaminas, também vai no médico, também faz a caminhada, né? Faz o resguardo indicado pela cirurgia espiritual. Pessoa que não abandona os tratamentos convencionais que já tá fazendo, que está dando certo. Então a fé é aliada ao bom senso, né? Sempre Sim, pensando dessa forma. sim, Fé e bom só senso. exatamente. Então a cirurgia espiritual ela pode acontecer tanto presencialmente, né, Uhum. quanto a, a maioria da população ela está na penumbra do sono, ela pode acontecer também. Então, quando a população está dormindo, mesmo que muitos nem saibam, né, Uhum. às vezes certamente tem algum espírito de luz trabalhando sobre essas pessoas, Isso. né? Muitas pessoas relatam, né, fui dormir com uma dor, acordei sem sentir mais essa dor e nunca mais essa dor chegou. O que será? Uhum. Será que a cirurgia Muito ela bem. precisa acontecer só num centro espírita ou num centro de umbanda? Não. Ela pode acontecer no lar da sua casa, basta você ter fé e invocar sempre, ao se recolher à noite, a assistência dos bons espíritos, para que eles possam também estar ali presentes. Uhum.
E a cirurgia, na sua casa, a cirurgia acontece de forma presencial somente, né? Exatamente. Só essa a distância, ela vai acontecer? Vai, com certeza vai. Mas presencialmente, ela é diferente, né? Porque você tem um contato Uhum, direto com o benfeitor espiritual. Quando você está trabalhando na tua casa, da mesma forma, tem uma equipe ali naquele local, naquele momento, isso. né? Então, da mesma forma aqui você tem um contato direto com o Dr. Fritz. Uhum. E é enriquecedor demais, né? Você vê o espírito manifestado em terra, conversando com sotaque, com energia. Então é algo surreal. Faz parte desse processo, né, de despertar de consciência. Ah, Sim. Christian, devo pedir para o pessoal que quem quiser fazer pergunta, eu peço que coloque nesse balãozinho que tem interrogação, porque se colocar as perguntas no comentário, ela vai sumindo na medida que as pessoas vão entrando e vão saindo. Então, aciona aí essa bolinha com a setinha para baixo que tem uma interrogação, que lá você vai colocando as perguntas e mais para frente a gente vai começar a responder. Eu até Deixa eu perguntar para eu o Christian. sou prova disso, né, Felipe? Da cirurgia à distância, sim, sim. A nossa Então, casa realiza. E é curioso, Christian, porque assim a gente fica naquela torcida, né? Poxa, será que vai dar certo? Porque a nossa casa tem um ano só, né? Um ano e meio. E então a gente começou o trabalho, já existia esse trabalho lá na outra casa que eu comecei, né? No Lar de Jesus. Só que a nossa dirigente desencarnou e não passou a ordem de serviço. Ó, vai ser assim, cuida. Bum, foi uma cirurgia, adoeceu, não voltou do centro cirúrgico e a gente, e agora, né? E aí a gente não fica abandonado, Deus é mais, né? E então a espiritualidade orientou, autorizou que o trabalho acontecesse presencialmente e à distância, e a gente foi realizando conforme foi autorizado, e interessante que a gente começa a receber os feedbacks, as respostas das pessoas. Então aconteceu aí no interior de Santa Catarina, aconteceu em Goiás, aconteceu lá em São Paulo capital, aconteceu, e a gente vai conversando com as pessoas, e elas vão dando, não, um ser com essa aparência esteve aqui, foram dois seres, está lá, um ser com determinadas características, eu senti isso, senti aquilo, e pessoas que não se conhecem, pessoas que não se relacionam, pessoas que não sabem da intimidade dos trabalhos espirituais da nossa casa, relataram situações que vão convergindo com o que de fato acontece e o que a gente já sabe na nossa casa. A questão da idade do guia, chefe, do coordenador da equipe que visitar na cirurgia da distância. Então dá muito conforto para a gente saber que não é coisa da cabeça, não é só torcida para que dê certo. Eles de fato vão, se deixam ver ou sentir para médios que têm caráter de ostensividade maior. E a gente recebe depois os relatos, dando a certeza de que a equipe está sim visitando os lares nas cirurgias à distância. sim, Então, existe a cirurgia presencial, existe a distância, e o ideal mesmo é que a pessoa venha, né, Cristian, para casa, exato. participe, porque o contato com a egrégora, com o ambiente, com a preparação, com os médios, com a amorosidade de quem está no local é diferenciado, faz diferença. Eu acredito que faz, né? E muitas pessoas que estão, às vezes, nos assistindo, elas perguntam, mas será que o Felipe ou o Christian escolheram os espíritos, né, para trabalhar, como eu escolhi o Dr. Fritz, você, aqueles que te acompanham? Não. Né? Isso a gente assumiu essa tarefa antes de reencarnar. Né? Antes Isso. de encarnar, assumimos essa tarefa junto com esses espíritos. Né? Uhum. E hoje a gente só realiza o trabalho que lá ele já se formou, né? Esse acordo, vamos dizer assim, É um com acordo, não é aleatório, não é aleatório. Eu, antes de começar as cirurgias, eu recebi assim, só a notícia da nossa dirigente. Ó, você vai me ajudar nas cirurgias espirituais. Eu? Como? Eu não apago, eu nunca vi doutor espiritual, eu sou simples médium de Umbanda, não sei como é que é ainda, tal, não era dirigente ainda na época. E aí, como é que vai ser isso? Aí, aí me levaram em desdobramento e eu fui visitar o hospital da casa, que fica, né, na dimensão astral e que assiste ao Lar de Jesus.
E eu fui, visitei uma sala, conheci outros médicos, fui ver o centro cirúrgico, e uma das poucas cenas que eu recordo, tava tipo uma ficha, eles me entrevistando, ó, vai começar, e tá aqui o papelzinho, eu, caramba, é de verdade, não é fantasia, nem coisa da minha cabeça não, né? E então, o resultado dos trabalhos foram me dando a certeza e a confirmação, e fortalecendo a minha fé também, de que as cirurgias estavam acontecendo. E depois, quando eu passei para assumir o trabalho sozinho, sozinho assim, né? Dirigindo um trabalho para uma casa que a gente fundou, aí, e agora, como é que vai ser? Eu não estou mais sob a tutela de uma chefia humana aqui que tinha um contato direto com a espiritualidade. Mas aí foi que me falaram uma situação que eu não tinha nem noção. Me disseram que eu fazia parte de um grupo, né, de espíritos já de muito tempo que tinha ligação com um grupo de curadores. Era de um grupo de curadores que há muito tempo trabalhava junto. E então, senti mais confiança, mais firmeza para trabalhar. E agora eu vou na fé. Né? A gente vai na fé. Se acontecer a cura, que maravilha, que Deus abençoe. Se não aconteceu, eu doei meu amor, eu doei meu tempo, eu estou aqui voluntariamente. Eu acho que é muito esse teu sentimento também, né, Christian? Com Eu não certeza. tenho controle sobre isso. É, Pai, seja feita a tua vontade. Não a a minha. gente faz tudo com amor, né? Uhum. Tinha situações de a gente estar doente, com muita gripe, com febre, mesmo assim a gente não deixou de fazer esse trabalho, porque além de tudo são pessoas, são seres humanos que se dispuseram a Uhum. sair de suas casas, aguardaram muitas das vezes a noite toda no frio e simplesmente a gente chegar lá e dizer não, hoje não vai ter atendimento, como é que seria? E da mesma forma, eu menciono a você da minha parte com o Dr. Fritz, quando eu descobri que era ele, eu disse eu, mas como eu? Uhum. Eu disse não, eu estou ficando louco. E se é algum espírito zombeteiro, algum que está aqui, não pode. Aí ele veio e me disse, olha, você e o Roberto vão trocar informações. Ele não falou Roberto, ele disse um médium meu. E isso Uhum. começou a acontecer. Fui, perguntei ao Roberto, ele disse não, já estava previsto há 2 meses atrás. Então isso Olha. traz não um orgulho, mas Uhum. sim um sentimento que eu preciso ter, carregar comigo, que eu preciso, né, ser correto naquilo que eu Uhum. fizer, um sentimento de responsabilidade que eu preciso ter e exercer perante essa trajetória mediúnica. E sabendo que o Dr. Fritz, os médios dele passam por muitas provações, né? Você ficou preocupado também com as Sim, fiquei possibilidades? muito. Eu comecei a rezar já muito tempo atrás já. Uhum. Não, mas eu Eu penso sou assim. assim, ó, eu ficava muito preocupado, mas qual a ideia que eu tenho hoje? Isso tudo vai decorrer da forma que eu me comportar, né? Então, se eu Isso. certamente me desviar do caminho, não é questão dele, é questão minha própria. Eu estou me Uhum. desviando, eu estou me desgrudando. É como um rebanho de ovelhas. Se uma ela se perder, ela sair, ela vai querer sempre sair naquele mesmo lugar que ela saiu a primeira vez, né? Então, se a gente achar uma rota que, principalmente do dinheiro, se a gente vê que o dinheiro vem fácil, a gente vai se perder. Então, a nossa Uhum. casa ela não cobra e ela também não aceita doações. Então, nós não temos nenhuma caixinha de doação. E é um trabalho de cirurgia mais, como que eu posso te dizer, mais material. É algo, todas as pessoas que frequentam a casa, que têm mediunidade, elas nos relatam que é uma energia diferente, uma energia mais condensada, mais forte, Uhum. porque ali o ectoplasma está presente. Né? Então, essa é a diferença de você receber um trabalho à distância e presencialmente. Ali pode Sim, sim. acontecer o efeito físico, que é a desmaterialização da doença já consistente no corpo físico da pessoa. Ela já É existe. verdade. É porque a gente está falando de mediunidade de efeito físico, né? Para quem não sabe, a mediunidade de cura é uma mediunidade de efeito físico, especialmente nas cirurgias, onde há desmaterialização, materialização, tem situações de ser colocado prótese, colocação de chip, determinadas peças, peças que eu digo assim no sentido geral,
dentro do nosso corpo para substituir determinadas partes que não estão mais funcionando adequadamente. Eu já vi situações de ser colocada prótese no ouvido, prótese na coluna. Isso. Então, não é? Então, precisa do fluido de um médium de efeito físico, né, que é um fluido mais intenso, para que haja uma potencialização do efeito positivo da cirurgia. Exatamente. Talvez à distância não tem um médium lá, um médium de cura, não tem um médium de efeito físico. Determinada vez foi feita uma cirurgia à distância, uma prima minha que estava num hospital, internada. E aí me disseram, ó, chama outra prima que é uma médium também, não trabalha, não é médium ostensiva nem tal, mas vê, sente, tem um monte de coisa, mas não trabalha, não desenvolve, não educou, nunca participou de centro, de trabalho mediúnico nenhum. Mas ela tinha o fluido necessário para que houvesse a intervenção na outra, né, na outra parenta nossa que estava doente. Então foi feito o trabalho, ela percebeu mexer no dispenser de álcool, as peças de metal. Ficou um barulho estranho lá no hospital, né? Uma movimentação que não deu para entender exatamente o que era. Isso Mas porque também existia um médium de efeito físico presente na cirurgia. exatamente. Né? Isso, quando existe um médium de efeito físico, suponhamos que você tem uma cirurgia para fazer lá no Rio Grande do Sul, é bem longe, mas você tem o nome da pessoa, tem o local que ela mora, você vai entrar em conexão com a espiritualidade e você, Felipe, através da tua mediunidade de efeito físico, você vai, né? Então, aí acontecem esses fenômenos, né? De a pessoa à distância também sentir isso, porque a espiritualidade ela vai usar isso. Usa sim. Não sei se deu para entender. E assim, Não, deu ó, sim. só a gente finalizando, vamos supor que você, Felipe, tenha 10% de capacidade de efeito físico. A partir do momento que você entra em contato com a espiritualidade, isso é potencializado em mais de 100 vezes, né? Esse poder do ectoplasma, onde ali acontece coisas inexplicáveis, né? Até mesmo reconstrução óssea. Isso, acontece. Né? Materialização de ponto, né? Materialização de estruturas dentro do corpo, cicatrizes internas. Então, são coisas incríveis que a gente vai observando nesse trabalho. Christian, são quantas pessoas que estão contigo aí na tua casa no dia da cirurgia, nos trabalhos específicos? Na sala de cirurgia. Exatamente. Eu sempre relato assim, esse trabalho, ele não consiste para qualquer pessoa. O trabalho tem que estar no sangue dele, tem que estar no DNA dele. Né? A mediunidade tem que ser algo que ele leva com muita seriedade. Não só a mediunidade, mas principalmente as pessoas assistidas, que são as pessoas que nesse momento são as que mais sofrem, porque elas já se encontram muitas das vezes desacreditadas, né, da vida, e elas tanto procuram, né, os trabalhos espirituais para que isso possa mudar, e é onde elas encontram uma renovação da energia, do ânimo. Hoje trabalham com nós 5 pessoas. Mas incorporado só você, né? Ainda. Exatamente. Certo. Christian, e agora entrando no tema da live, ó. O que trata a cirurgia espiritual aí? O que você já viu de ser tratado? Olha, a cirurgia espiritual, a pessoa tendo a consciência daquilo que ela veio em busca, ela pode se tratar tudo, né? Ela pode se tratar desde uma enfermidade física quanto uma enfermidade não física, né? Que é uma ansiedade, que é uma depressão. Ela pode fazer, mas como? Mas é uma cirurgia espiritual, vai tirar a depressão através da cirurgia? Não, ela vai limpar os fluidos negativos da pessoa. Né? Então, tem vários contextos que pode se usar a cirurgia espiritual. É uma limpeza, vamos dizer, pesada, onde é retirado toda aquela carga negativa do ser. Isso. Depressão também, né? Tratamento de depressões, de feitiçaria também, por mais que não seja o escopo, o objetivo da cirurgia espiritual,
mas existe sim processo de retiradas, né, de aparatos, de aparelhos, de situações ligadas à feitiçaria, baixa magia, bruxaria mesmo, né, no perispírito das pessoas. A Até questão de chip também, né, implantes, parasitas, coisas terríveis que a karmas gente pensa que acontece em familiares, filme. né, Felipe? Karmas familiares, o karma a gente Hum, sabe que vai geração em geração, onde com uma cirurgia pode ser modificado isso. Nós tratamos já na nossa casa casos de pessoas que não poderiam engravidar, uhum, com uns anos, 14, 15 anos, perante a medicina não tinha chance alguma. Aconteceu a gravidez, o espírito chegava até a falar o sexo da criança, tudo acontece, transcorre como a espiritualidade muitas das vezes prevê, né? É porque o nome é cirurgia, mas é um nome genérico, né? Porque começou com corte, mas só que o atendimento chamado cirurgia espiritual é muito mais amplo do que só cortar, do que só tratar uma perna, tratar um órgão, tratar uma parte do corpo, né? Ele envolve uma série de situações e são equipes multidisciplinares também, o que a gente observa, né? Existe sim um doutor que coordena, um médico, né? No caso da sua casa, né? Do seu centro. Mas existem outras equipes espirituais, de outros médicos, de outros especialistas do astral que vão trabalhar determinadas situações, não é isso também por aí que acontece? Com certeza, uma coisa que estava me fugindo agora, pessoas comuns, né, como a maioria das pessoas que nós atendemos, elas não conseguem enxergar o que ali se encontra, mas Uhum. toda casa que presta um trabalho de cura espiritual, ali é um verdadeiro hospital. Então, ali Sim. possui equipamentos, diversos tipos de equipamento, tecnologia muito avançada, onde Uhum. os espíritos utilizam disso, né? Então, isso é muito importante frisar. Às vezes a pessoa vai lá e só vê uma marca. Visivelmente, realmente existe só uma Uhum. marca. Mas o que está tudo à volta dela, tudo que o espírito precisa usar para fazer e realmente essa cirurgia acontecer, né? Acontece, e curioso, certa vez vai fazer uma cirurgia, a pessoa está deitada deitada de costas, né? E aí vai o tratamento dela na coluna. E aí, não, tem que virar a pessoa. Aí o médico diz, não, não precisa. Aí suspende, é como se entrasse numa máquina que sobe um corpo espiritual, um molde dela, roda esse molde em cima da maca aqui, ele opera a coluna como se estivesse operando de fato a coluna do corpo físico da pessoa. Daqui a pouco termina, aquele molde desce no encarnado na maca, e então aquela cirurgia aconteceu, mas dentro desse holograma. E o holograma transmite para o corpo da pessoa, para os corpos espirituais e para o corpo físico, aquela programação feita de cura. E é interessantíssimo que quem tem evidência vê uma coisa extraordinária, coisa de filme mesmo, né? De aquele aparato luminoso de cor azul, ou a sala que ganha uma maior amplitude, novas luzes, ou como se a equipe toda da casa, encarnada e desencarnada, tivesse transportada para outro local, né? Então, é algo surreal, porque a gente pensa e vive nessa dimensão física na 3D, né, com base naquilo que a gente percebe com os 5 sentidos. Mas só que essa realidade espiritual, especialmente onde acontece, na dimensão onde acontece a cirurgia espiritual, coisas acontecem que estão para além da nossa capacidade de compreensão. Então fica até difícil de descrever, né? Como assim que o corpo sobe e vira, fica a 1 metro de altura e você mexe? Como assim que tem um chip, que tem um implante que vai acoplar alguma coisa ali? Então, tem médico da casa, pessoas da casa que já, trabalhadores, né, conosco, que perceberam que é como se a equipe toda, encarnada e desencarnada, estivesse numa nave. Não era mais naquele ambiente físico. A equipe toda estava transportada para um ambiente extrafísico de uma nave. Uma nave sobre o espaço do centro, da nossa casa. Então, você vê que tem situações que a gente até se resguarda de conversar, de trocar, de comentar. Ah, o pessoal tá ficando doido. Ah, tá vendo filme demais. É muito Star Wars aí, é muito Avatar, é muito Hollywood. Né? Mas, meu irmão,
à medida que a internet vai evoluindo nas comunicações, a gente vai conversando com outras pessoas, vai percebendo que se a gente tá doido, tem muito mais doido por aí conosco, né? Compartilhando das mesmas experiências. Como a gente aqui, né? Conversando, vai percebendo as coisas que, pelo amor de Deus, Uma vez eu que até Deus sonhei com um ônibus que voava e eu estava dentro desse ônibus, só que era um lugar totalmente diferente. Isso demorou muito tempo para eu sintonizar o que era isso, aonde que eu estava. Uhum. Então, certamente a gente estava no plano espiritual e lá Chico já relatava, né, que lá existia isso. Sim, sim. Então a Existe gente hospital estava indo aqui em cima. isso para aprender, né? Isso é importante, mas nem todas as pessoas estão preparadas, né, para escutar isso, escutar esses relatos. Né? Se Uhum. assim já nós somos taxados como louco, ou Mentiroso. demônio, ou santo. Né? Mas santo aqui, tô fora. Não, eu também Ah, não, mas sim. muitos, né, acho que a gente é santo, pelo contrário, né? Hum, A gente é por bem isso que tá devedor. carregando a pedra, né? Exato. Christian, eu vou abrir aqui a caixinha de perguntas para ver o que, é que o pessoal está criativo aqui na noite de hoje. Olha a Patrícia abrindo o jogo aqui, ó. A Patrícia, vou botar aqui compartilhar. A Patrícia é trabalhadora aqui da Casa do Bem, né? Entrou há pouco tempo. Falando aqui, ó. Doutor Herman é o médico que incorpora. Eu sinto muito cheiro de éter. E, Christian, você sente cheiro também nas cirurgias? Assim, quando eu iniciei o trabalho mediúnico, eu sentia a dor das pessoas. Então, se eu ia num Uhum. lugar que tinha alguém com dor, eu sentia dor. Aí eu sentia, Uhum. hoje eu ainda sinto dor. O cheiro também, o odor, ou de rosas, um perfume, ou um cheiro muito ruim, desagradável, né? E Uhum. muitas das vezes, o Dr. Fritz fala que, às vezes, o paciente, a gente não pode falar paciente, mas o assistido, ele está na Isso, tô maca assistindo. Uhum. e aquela pessoa tem mediunidade e ela tem uma grande quantidade de ectoplasma e não está sendo utilizada. Então, isso está condensada dentro do seu, né, do seu corpo, do seu Uhum. perispírito, onde tem odor também. Então, chega a catingar também uma pessoa que tem mediunidade e não sabe. Também é um grande problema que as pessoas enfrentam, não saber. E quando Uhum. sabem, a melhora acontece. Elas conseguem tratar e equilibrar, e é onde traz algo muito importante. Um fato curioso, a questão do cheiro, Patrícia não sabe ainda, né? A gente, toda a cirurgia espiritual, a Lucielma, né, que é a nossa irmã querida, a enfermeira-chefe das cirurgias, a quem marca, quem preenche as fichas, ela que é responsável pela lavagem dos tecidos, né, dos lençóis que põe em cima da maca. E diz que quando vai lavar é um cheiro terrível de éter, de cheiro de hospital, né? Aí, não tô ficando doido, não. Vem cá, fulano. Cheiro aqui, tem cheiro de que isso aqui? Eita, caatinga de hospital, que cheiro de hospital. De fato, tem um cheiro do hospital. Tem pessoas que sentem mais, mas é tão entranhado que fica ao fim dos trabalhos que o cheiro está lá no pano, no tecido que foi utilizado nas cirurgias. E por que desse cheiro? Muitas vezes é para fortalecer a crença de que de fato está acontecendo um procedimento médico cirúrgico naquele momento, naquele espaço. Não é isso? Ou uma grande amiga nossa aqui lá lá do Piauí, interior do Piauí, que é a mãe Fátima, ela passou por uma cirurgia acho que foi a amígdala, e ela sentiu um cheiro horrível de hospital. Ela achava que a pior da cirurgia dela foi o cheiro de hospital. À distância, não tinha nem, não era nem presencialmente na cirurgia, foi lá a todos cento e poucos quilômetros daqui da minha cidade. E o curioso é que não tinha não foi feito aqui, foi lá. Mas só que ela é uma mãe de santo, médium desde criança, médium ostensiva, outros médios moram na mesma casa. Então, esse fato favorece para que o fenômeno aconteça de modo mais ostensivo, né? Especialmente esses cheiros. E aí tem outra pergunta aqui da Will que vai ao encontro da mesma pergunta, né? Olha aí, Christian. A espiritualidade pode curar uma pessoa com o próprio ectoplasma dela?
Olha, isso é algo bem complexo de falar, né? Eu acredito não o curar, mas sim só o fato de retirar aquele ectoplasma que está condensado dentro do corpo dela já é uma cura por si própria, né? Porque Uhum. ela não utilizando isso está prejudicando ela. Então o médium está em desequilíbrio e automaticamente ele está doente através disso. Então pode sim, ela pode auxiliar. É porque tem a questão das, como você está falando aí, tem a questão das concentrações fluídicas, né? Especialmente Exatamente. quem é médium, aqueles médios que pinga. Aquele médio chega é cinzento, chega a cara brilha, né? É, E não trabalha, não desenvolve, não educa, não vai, só vai mesmo para dar trabalho ou quando tá nas últimas, né? Não tem outro, mas essas pessoas às vezes adoecem por excesso de ectoplasma, por excesso de fluido vital não doado. Porque a saúde, o equilíbrio, inclusive mental do médium, da médium, passa por esse equilíbrio das energias que estão dentro de si. O médium já vem naturalmente programado para essa existência superabundante em fluido, especialmente médio de cura. Então, se o médio de cura não põe em utilidade isso que tem abundância, esse negócio vai congestionando teus chakras, vai dando concentração, vai dando calcificação, vai criando situações em determinados órgãos que têm mais fragilidade, causando de fato doença física, inclusive. Aí exatamente. vem, sim, muito. Mulheres principalmente, tendo mediunidade, tendo tudo isso, vai prejudicar o seu todo o órgão, né, da sexualidade da mulher, a bexiga, o útero, o ovário, né, tudo esse órgão que a mulher possui. Então a mulher ainda é um ser que ainda é mais prejudicada ainda, né, do que certamente o homem, né, quando ela tem a mediunidade e a mediunidade não é trabalhada. Exato. Aí antes de abrir a caixinha de novo aqui, porque vai no ponto aqui também. E o livre-arbítrio? Eu sou obrigado, eu sendo médium, eu sou obrigado a trabalhar, aí ninguém é obrigado a nada. Agora, cada um é responsável pelas consequências daquilo que faz ou deixa de fazer. Se eu tenho, eu vou pegar o caso, eu pego o caso da diabetes. Minha diabetes é 400, 300, é lá em cima. E eu, meu livre-arbítrio, eu decido, não vou me cuidar, porque eu não acredito em diabetes. Eu continuo comendo Eu meu vou comer doce, eu açúcar, né? continuo tomando cachaça. É, Acreditando ou não acreditando, querendo ou não querendo, a doença está aí, a característica está aí, precisa ser cuidada, tratada e olhada. Agora, se você não cuida, o pior é que não é só você que se lasca também tua mulher, teu marido, teu filho, tua filha, quem convive contigo mais proximamente. Porque na hora que você, mudança súbita de humor, na hora que adoecer, na hora que incorporar o satanás dentro de casa e você não sabe o que é que faça, se leva para os crentes rezar, se leva para cura e libertação, se leva para internar no hospital, para tomar injeção. Aí o trabalho é grande. Então, se você médio ostensivo, está vendo espírito, incorpora, mudança súbita de humor, viu, já fez tudo quanto é exame, viu que não é físico, não é algo psicológico, não é algo psiquiátrico, cara, você pode decidir não fazer nada com isso, mas pensa na tua família, pensa no equilíbrio de quem vive com você, por amor, se cuide por amor, né? Isso eu falo também para quem tem pressão alta, se cuide por amor, para não dar trabalho, para não ter um AVC, para não ter um derrame. Você que tem diabetes alta, se cuide para não perder uma perna, para não gangrenar nada, para não ter uma ferida braba. Então a gente tem que ter senso de responsabilidade. Mediunidade não tem a ver com religiosidade, tem a ver com a condição natural que vem com você. É uma condição orgânica. E daí, se não exuda, se não compartilha, se não bota para fora, nem que não seja no centro espírita, mas um trabalho assistencial, você vai visitar os velhinhos, passar uma tarde conversando, ou você participa de algum outro trabalho voluntário, faz alguma atividade que demanda esforço da tua alma, da tua vida, da tua energia física. Faça, tudo favorece. Você ser algo positivo para o outro, isso ajuda a manter equilibrado as tuas energias. Agora, se você vem com a programação kármica de ser um médio de cura, esqueça a vida normal. Você vai passar a vida toda tendo alguns picos de mudança de comportamento, situações. Não estou falando de transtorno psiquiátrico, não, porque existe também transtorno psiquiátrico.
muitas das vezes o médio de cura, ele tem o seu quê de ansiedade, pânico, ele tem suas neuras, suas crenças limitantes, seus recalques, pulsões, enfim, tudo aquilo que a psicologia narra. Mas se cuide, faça terapia, cuide da tua saúde física. Se tem um grupo na tua cidade mediúnico, participe, já foi convidado, vá com amor, com caridade, né? Pense na tua família, eu sempre falo isso. Você tem livre-arbítrio, você tem o sagrado direito de se lascar. É. Que eu já ouvi do Outra dia, coisa, né? Mas Felipe, não muitas lasca a pessoas. sua família, não. Desculpa te Fica ouvindo, interromper, pode falar. é que falhou um pouco. Muitas pessoas questionam, né, mas se é um médium de cura, você não tem dor, né? Porque se você consegue curar alguém, você não vai ter dor. Isso é pelo contrário. Nós vamos ter provas, né? Tais quais você, por exemplo, tem uma enfermidade no nervo ciático. Você conseguiu tratar através, equilibrando a tua vida, futuramente vai aparecer outra. Vai aparecer, né, na tua cervical algo, né? E assim Uhum. por diante, para você superar. Eu Como eu não falo. questionei o Roberto, Uhum. ele disse isso é normal, Cristian. Vai aparecer diversas situações, você vai vencer uma, vai aparecer outra, você vai vencer a outra, vai aparecer outra. Essa é a Uhum. vida do médico. Essa é a vida do médio. Não tem vida fácil para o médio. Eu vejo, né, que na nossa casa as pessoas, vez por outra, estão se reclamando de situações, dores que vêm do nada, coisas que quebram em casa, mudanças, umas tristezas que vêm do nada, umas raivas, uns mal entendimentos conjugais. E assim, não é o fato de você participar de um grupamento mediúnico assistencial que você está livre dos problemas da vida. Não está. Até porque somos seres devedores, a gente está vivendo na terceira dimensão, no planeta Terra, no mundo de prova e de expiação. Então, lógico, a gente é feito para ser feliz. Mas é da condição energética, magnética do planeta Terra, essas vicissitudes, essas tribulações, a, a nossa imperfeição moral que a gente carrega de outros tempos repercute na vida atual, de alguma forma, que vai dar ensejo a doenças físicas, doenças morais, aborrecimentos, perdas financeiras e por aí vai. Então, assim, se você é médio, eu acredito, é o que eu defendo. É melhor que você abrace logo a causa do que você seja engolido por ela. Então, é algo né? Que eu não posso contra os inimigos, me junto a eles. É basicamente isso aqui. Eu tenho que, né, ir com a maré, porque senão eu me lasco, querendo nadar contra a maré no contexto mediúnico. Porque a vida do médium é mais difícil, até porque ele é a pessoa mais sensível, né? Sente com mais intensidade tudo. Então, se a gente não faz esse esforço de orar e vigiar, de discernimento, de ter algumas práticas energéticas de equilíbrio, né? Tipo meditação, banho de erva, caminhar descalço na natureza, abraçar árvore, reiki, passe, descarrego na Umbanda. Enfim, tem muitas possibilidades. Agora, quanto mais eu me permito vivenciar a minha mediunidade com fé, com amor, com caridade, e utilizar das ferramentas que a natureza tem para mim, aí eu tenho uma vida muito mais equilibrada do que aquele que faz de conta que não existe mediunidade. É a Isso forma é que o Felipe vê. exatamente isso, Felipe. E estava me lembrando agora, muitos têm uma opinião, né? Você recebeu algo, uma doença, você precisa passar por essa doença. Você tem que vencê-la com resignação. Não é bem Uhum. assim. Você não vai aceitar a tua doença. Pelo contrário, se você aceitasse a tua doença e você desencarnasse, você estava cometendo um suicídio, Uhum. né? Então, a espiritualidade nos dá a oportunidade de um tratamento espiritual, né? É Isso. uma Uhum. forma de você enxergar algo que você precisa mudar e vencer aquela enfermidade que você adquiriu nessa existência ou em outras. Exato. Se eu estou doente, eu tenho que buscar a solução onde quer que seja, né? De forma lícita, de forma Você equilibrada. Então é natural que adoeceu, você busque isso. você pegou Covid, né? Foi. Imagina se você pegasse, cruzasse os seus braços, ficasse na tua cama
e deixasse as coisas acontecerem. Você não tomava um remédio, você não se cuidava, você estava fazendo o quê? Sim. Cometendo suicídio. É sim, você dizer assim, ah não, tudo acontece se Deus quiser, tá no plano de Deus, não vou fazer nada. Aí de fato você está entrando no fundamentalismo religioso, que é uma doença mental. Né? Então você vive na Terra, você tem medicina, você tem farmácia, você tem a natureza, tem os aparatos à tua disposição para buscar a tua cura. Tem a cirurgia espiritual também, que mais um presente de Deus aqui para nós aqui encarnados, para nos ajudar, né? Para despertar consciência e buscar cura mesmo, restabelecimento de alguns desequilíbrios orgânicos e psíquicos, energéticos, e tem que aproveitar mesmo. Se tiver oportunidade, vai e faça. Um lugar sério, que não cobre, né, Christian? Eu defendo aqui cirurgia espiritual gratuita. Se eu não sou Tem o que ser assim. que faço, não sei o que faço, eu estou só lá, né, servindo de aparelho para que algum espírito amigo venha e realize, mas eu não faço. Então, é meu trabalho voluntário. Eu também não atendo na minha casa, né, consulta, benzimento, passe, cirurgia, não. Porque é um trabalho voluntário que eu me dou no dia que é para ser, onde está tudo preparado e é lá. E eu não cobro, porque não Você, sei o que estou realizando. É você um até trabalho de pode amor. fazer, né, Felipe? Você até pode fazer, só que a cobrança em você vai ser grande, né? Uhum. Porque você vai estar fazendo no lugar errado, na hora errada e certamente dará errado, né? Não dará certo. Tudo tem um momento. Não, tudo tem um E momento e tem Deus, um lugar. exato, Tudo tem um momento e tem um lugar para ser feito. Deus nos Você não vê deixou. cirurgia, você não vai ter na praça, cortar, gente. O dentista não vai extrair um dente e fazer um canal numa esquina, né, do lado do churrasquinho ali. Não, não tem isso. Tem Exatamente. método, tem ordem. Deus nos Aqui a. deixou, a, Pode falar. Deus nos deixou, né, as plantas, né, a árvore para dar frutos e as folhas para servir de remédio. Então, se a gente Uhum, souber utilizar, a gente tem um manancial infinito ao nosso favor. tem sim. Christian, uma pergunta aqui, ó. A pessoa tem uma doença física que vai fazer um tratamento convencional. Ela pode fazer também uma cirurgia espiritual? Com certeza, né? Uhum, Não tem nem o que dizer. Ela só não pode deixar de fazer o acompanhamento do médico dela, né? isso. Na Uhum, matéria. Mas tudo que ela executar perante a espiritualidade a seu favor, ela só vai colher benefícios. Não isso, porque só, prejudicar não prejudica a cirurgia espiritual. ela só vai auxiliar. Então, Uhum, vamos supor que ela está fazendo um tratamento para o fígado dela convencional. E ela passa a participar de um trabalho espiritual. Né? Ela começa a ser assistida por espíritos. Ao invés de ela receber algo só por fígado, ela já vai ter um check-up geral. Então, uhum, eles já vão ver o que ela necessita naquele momento e já vão corrigir possíveis outras enfermidades que ela possa vir a acarretar no seu corpo. isso. Então é até recomendável, né? Você vai passar por um procedimento cirúrgico, humano, físico, na faca, né? Como se diz. E pode fazer a cirurgia espiritual antes? Faça antes, é até melhor. Aumenta demais a probabilidade de sucesso da cirurgia humana. Então, minha mãe fez mesmo, foi extrair um tumor do estômago e foi bem, a recuperação dela foi excelente depois da cirurgia. E tava o tumor num lugar estranho, ruim de mexer, com aderência. E aí, depois da cirurgia, ela teve muita mais facilidade de recuperação do que se não tivesse feito o procedimento com os espíritos amigos. Exatamente. Tem um caso, Felipe, de uma pessoa que ela participou de uma cirurgia espiritual na coluna. Então, ela possuía diversas hérnias de disco na sua coluna. E ela fez um trabalho espiritual, uma cirurgia, e ela não sentiu mais nada, nenhum tipo de dor. Só que ela queria a cirurgia física. Ela queria. Hum, E aonde o médico dela disse, olha, mas se você não sente dor, não há necessidade de você fazer, não, uhum. mas eu quero. O médico foi lá, abriu o nervo solto, não tinha nada. Então significa o quê? A cirurgia espiritual deu certo, funcionou. O médico só abriu, fechou.
Uhum. Isso é Simples importante. assim. Então, ela teve a É. prova que realmente aconteceu. Agora, se ela fizesse ao contrário, ela fizesse a cirurgia espiritual, não sentisse mais dor e deixasse de ir no médico, ela estaria fazendo correto? Uhum. Certamente não, né? Ela ia Isso. ficar Tem que sempre fazer com o uma exame, dúvida, né? aprovar. Ela ia sempre ficar com uma dúvida. Então, ela provou que não tem mais nada. Isso é Uhum. importante. É. É bom senso, né? A gente tem que aliar as duas coisas, a medicina humana com a medicina espiritual, né? É uma pergunta aqui, eu acho que não é para ti, não. Acho que essa aqui é para mim mesmo, ó. É do George. É filho aqui da Casa do Bem. Só os espíritos de luz evoluídos fazem cirurgia ou o Exu também faz? Aí o pessoal não costuma associar Exu com cirurgia espiritual, né? Não, Exu é espírito da macumba. Exu não faz cirurgia, Exu não está em centro espírita, né? Então Exu é só aquele ser vermelhão, com capa, com chifre, bebedor de cachaça. Então tá cheio de estereótipo aí, das pessoas não conhecerem Exu, né? Especialmente de ouvir dizer. Ah, eu ouvi dizer que, mas não conhece de fato o trabalho desses trabalhadores. Enfim, eu tive um relato, abrindo aqui em primeira mão para vocês, né? Abrindo aqui, porque os da casa já conheciam. Certa vez tem um espírito que vem, é um Exu. Ele vem numa apresentação bem sofrida, bem arquetípica mesmo, daqueles primeiros Exu de antigamente, que você via que ele vinha todo curvado, numa situação bem grotesca, e, enfim, bem abaixado, bem enrolado. Tanto que ele se identificou com o nome de Exu Corcunda. Então, você escuta o nome desse, a princípio você vai achar que é um demônio, um espírito das trevas, tá lá. Esse espírito, ele costuma fazer cirurgia em pé, em osso, em junta, em joelho, nas regiões que ele pode curvar e tá lá trabalhando curvado na altura dos olhos dele. Ele trabalha e é mesmo que botar a mão e tirar a dor, né? E ele foi me falando que ele adotou essa roupagem, né? Porque o espírito, gente, ele assume a roupagem conforme aquilo que ele vibra, tanto por vontade própria como por efeito das culpas, das dores, dos traumas. E esse irmão, ele me contou que foi um médico em outra existência, abria as pessoas vivas para fazer teste, para conhecer o corpo humano, para fazer experiência, para curar, adquirir um conhecimento tremendo através desse tipo de procedimento, mas a custa de muito sofrimento humano das pessoas que eram submetidas a ele. Então, eram torturas terríveis. E desencarnou, passou por momentos complicados do outro lado da vida, muito cobrado por aqueles que maltratou em vida. E só que nada se perde na vida, né? Nem na natureza, nem na espiritualidade. Então, o conhecimento desse espírito foi convocado, né, pelas hostes divinas para trabalhar em benefício da redenção dele próprio, em benefício das pessoas, que ele pudesse ajudar quem um dia ele prejudicou. Então, ele vem para fazer cirurgia espiritual, não é o médico de sempre. Ele vem nas giras de Umbanda, ele vem nos trabalhos da casa, no finalzinho do trabalho, quando fica algum médium que está com dor, que tem alguma questão de ligamento, e ele vai em cima da ferida, em cima da dor, em cima do ponto de dor. E ele, Exu Corcunda, era médico, é um homem muito bonito, mostrou uma apresentação perispiritual da época que praticava esses absurdos, mas que a forma como ele se sente mais confortável não é aquela forma bonitona, elegante, de um médico que não tinha a mínima piedade das pessoas, mas a forma grotesca representa a autoimagem que ele tem com base na maldade que fazia pela série de torturas e experimentos indevidos que realizava nas pessoas. Então aí um Exu trabalhando com cirurgia espiritual, propriamente dita. É um médico que se adensou fisicamente e trabalha na restauração de ossos, de ligamentos, enfim, né? De junta, bem dizer. Então, o Exu trabalha, sim, em cirurgia. Geralmente, eles são anônimos. Eles se apresentam, Christian, para médios que têm já algum acesso, algum trabalho, alguma relação com eles, de alguma forma. O Ítalo, que é outro amigo nosso, né, o Ítalo Vilar, lá de Campina Grande, não sei nem se ele está aí, ele relatou também que um Exu sugou da boca um tumor
no abdômen do paciente. Ele viu que ele é médio vidente, ele participou, ele viu que o Exu veio lá de fora da sala da cirurgia e fez uma aspiração mesmo, botou a boca no espaço da lesão e sugou aquele fluido denso. Então, o Exu participando de cirurgia espiritual. Então, assim, na natureza, não só é médico que faz cirurgia espiritual, né? Tem muito alemão fazendo, né? Dr. Fritz, Hermann, Ludwig, tem Hans, e muitos médicos alemães se apresentam com essa roupagem de médico alemão de Primeira e Segunda Guerra, né? Eles fizeram muitas experiências dolorosas nas pessoas e vem numa forma de resgate mesmo para ajudar a humanidade. Mas não só vem médico com essa roupagem de médico, nem alemão, né? Vem índio também, indígena, né? Espírito com roupagem indígena em cirurgia espiritual, caboclo pena branca, caboclo sete flechas, e vem e realiza a cirurgia espiritual. Quem toca a cirurgia no meu pai do tempo comigo é seu sete flechas. Ele diz, filho, agora eu vou botar a roupa do doutor. E aí ele bota a roupa do doutor e passa a se comunicar sem aquela forma que ele costuma aparecer no dia de gira de Umbanda. Quer dizer, caboclo na cirurgia espiritual. Preto velho, seres do Oriente aparecem. Na nossa casa tem uma linha egípcia que trabalha com cirurgia espiritual. E não é médico vestido de jaleco branco, né? Tradicionalmente dentro daquela imagem que a gente tem da medicina oficial. Então são várias classes de espíritos com várias apresentações perispirituais que trabalham com cirurgia espiritual. A gente tem aquela imagem sempre do Dr. Fritz, né? Dr. Fritz, porque é conhecido, Zé Rigó, lá para trás. Mas outros espíritos também se manifestam dentro de outros arquétipos humanos, outras apresentações eles plasmam, né, para realizar aquele trabalho. Na verdade, quando você nos falou a respeito do Zé Rigó, né, uhum. Eles que surgiram, né, com essa prática, ali que Sim. surgiu a prática de cirurgia espiritual. Que foram pessoas tanto infelizes, porque como isso recém tinha chegado, muitas das vezes sem ter um conhecimento, sem ter uma disciplina, utilizavam-se, né, do que a espiritualidade tinha a proporcionar, e aonde cometiam às vezes alguns erros, né, tais quais o corte, aonde acabaram, né, vindo às vezes até desencarnar antes do tempo. Às vezes sim. do uso, né, da sua mediunidade, né. Uhum. Ele era uma programação também muito específica dele, né, Christian? Uma programação específica do Arigó com o Dr. Fritz. Não necessariamente que todo médico de cura, todo médico que trabalha com cirurgia vai desencarnar cedo. Isso aí não é padrão. E nem também é padrão os resguardos, o tempo de antes, o tempo depois de preparação do médium, o tempo de antes, o tempo depois dos curativos. Aqui a pergunta aqui da nossa colega aqui, ó, Adelinha. A Adelinha recebe o Dr. Ricardo Stein. Iniciamos esse trabalho de cirurgia espiritual na casa também. Ele fala de ele faz algumas orientações do pré e do pós-cirúrgico e pergunta se acontece também nas nossas casas. Acontece, né, Christian, as recomendações ao paciente, né, pré e pós. Não é isso? Sim. Na nossa casa acontece que é 7 dias sem comer carne, viu? Carnes vermelhas, né? Antes também? 7 dias. Não. A pessoa vem e realiza cirurgia espiritual a partir do momento que realizou, depois. Porque nós atendemos pessoas de várias regiões do Brasil e até do mundo, né? A gente chegou a atender pessoas de diversos países, vem então da Espanha, de Madrid, de alguns lugares, a gente já atendeu pessoas aqui, então não tem como a gente dar uma orientação antes, a gente não sabe quem vai vir. Sim. Então, depois se passa, 7 dias sem carne, 7 dias sem ato sexual, 45 dias sem erguer peso, né? Mas daí muitas pessoas perguntam, mas ir para academia pode? Não, pode evitar. Então, tudo que tu pode evitar, tu evita. O que tu não pode, tu vai fazer dentro das condições da capacidade que você tem. Né? Sim.
tomar certinho, se é receitado às vezes algum chazinho, alguma coisa, né? Fazer todo esse acompanhamento. A gente também aqui na Casa do Bem é dessa forma. E tem o complemento da questão da água, né? Que todo dia, na hora que foi feito o procedimento, a gente tem esse procedimento lá. Nos 7 dias, nos 8 dias seguintes, depois da cirurgia, são 8 dias seguintes depois da cirurgia, a pessoa vai deitar todo dia naquele horário que aconteceu a cirurgia, deita, põe o lençol assim na altura do peito, fica uns 15, 20 minutos na luz desligada, meia luz, num lugar reservado, e deixa uma garrafinha d'água, um copo d'água do lado para receber a medicação. Então, nesse momento, esses 15, 20 minutos, a pessoa vai receber o curativo dela. Então, tem muito relato de presença, de mudança do gosto da água, de sensação física no local da cirurgia. Então, a gente tem também esses momentos do curativo, que não é dormindo, a pessoa está lá deitada. Tem gente que apaga, só acorda no dia seguinte, né? Que já é um processo terapêutico também de acompanhamento. Mas aí tem essa especificidade da nossa casa, Aqui de passar para as pessoas que ao longo desses dias deite naquele mesmo horário para receber o curativo e o remédio na água. na nossa casa a gente coloca o esparadrapo. Então, Hum. foi feita a cirurgia. No local que foi a cirurgia é colocado um esparadrapo. Tem pessoas que é colocado o esparadrapo, no outro dia cai. Tem pessoas que voltam aqui 15 dias depois, o esparadrapo está lá grudado e aguentaria mais 30 dias. Por que isso? Porque ainda está em processo de cura. Né? Uhum. O esparadrapo caiu 2 dias, significa que já aconteceu. Né? Isso. O que ela em busca. Quanto mais tempo fica, significa o quê? Que mais tempo está levando para cicatrizar, dessa forma. Deixa eu pedir aqui para o pessoal que trabalha com cirurgia espiritual, médios que trabalham com cirurgia espiritual. Eu peço que me mande depois mensagem no direct, que a gente está criando um movimento, né, Christian? Um grupo de médios curadores, onde a gente está conversando entre si sobre assuntos específicos da nossa condição, é alimentação, é cuidado, é troca de experiência. A gente tem se reunido, inclusive, em grupos, né, telepresencial não, como é que chama? Vídeo, né? Faz vídeo chamada, a gente troca experiência dessa forma. Então, Desse fala aqui jeito com a mesmo. Belinha. Hã? Desse jeito mesmo. A gente conversa, troca, só que são mais pessoas. Então, só médicos curadores que trabalham com cirurgia. Aí da linha, né, que fez a pergunta que fala que recebe o doutor Ricardo Stank, me procura no direct, a gente vai conversar mais. E vamos finalizar as perguntas, né? 9h25 também, que o Christian tem amanhã, tem cirurgia. Deixa eu ver mais um aqui, viu, Christian, para te liberar, que amanhã você vai trabalhar demais da conta. Eu tô sabendo. Como é que faz para marcar a cirurgia na tua casa? Qual o nome do teu centro espírita, Christian? É Luz e Esperança. Luz e Esperança, na cidade de Casa Aurora, Aurora. Santa Catarina. Isso. Qualquer pessoa pode Como ir lá, marcar, como é que funciona para o agendamento? qualquer pessoa. Como que funciona? Hoje é colocado ali fora uma prancheta, né? Com Uhum. especificação. Então ali tá, a pessoa vai escrever o nome dela. Automaticamente a pessoa escrevendo o nome dela, ela está autorizando, né, a equipe espiritual, ao médium, fazer o processo mediúnico. Isso é muito importante. Né? Enfim, o nosso trabalho cirúrgico ele tem toques, mas, claro, sempre com muita cautela. Então, eu não estou sozinho dentro da sala, tem demais médiums que trabalham, entra sempre duas pessoas, para ter todo esse suporte de segurança. Então, a pessoa assina o nome, ela marca a hora que ela chegou, automaticamente é chamado por essa ordem de chegada. Aí é feita a Perfeito. triagem, que é um pré-atendimento. Então é feito esse pré-atendimento com o Júlio, com a esposa dele, a Janice, que fazem esse trabalho. Depois é feita a abertura dos trabalhos com o Dr. Fritz. Aí é feito a música, é feita uma abertura, uma palestra, passadas as orientações, às vezes algumas mensagens que o Dr. Fritz passa, é passado às pessoas que ali estão.
Então, ali é falado tudo o processo que as pessoas precisam fazer pós-cirurgia, todas as orientações, né? Não adianta você vir ali buscar uma cura para o teu pulmão se ao sair dali você já fuma um cigarro. Então, certamente, a cirurgia já foi cortada nesse momento. Né? Aqui na casa do bem, a gente só acontece toda quinta-feira, última quinta-feira do mês. Aqui o trabalho maior nosso são as giras de Umbanda, né? É consulta, atendimento, é o pronto-socorro da espiritualidade, né? Então é toda terça-feira, tem terminado meia-noite, 1 da manhã. Aqui o negócio é esticado também, viu, Christian? Só começa às 7 horas e vai até o último consulente. E as cirurgias ocorrem na última quinta-feira do mês. Tanto presencial, que é aqui na nossa casa, né, no Centro Espiritualista Casa do Bem, como acontece também à distância. A distância nas quintas-feiras, mediante agendamentos. Aí eu recomendo que sigam a Casa do Bem, né, que manda pelo direct a consulta, né, saber o que é fazer à distância, saber se dá certo, se não dá, e a gente passa os encaminhamentos, né, para preencher ficha, marcar o dia e tal. Então a gente tem o presencial e tem a distância também, porque houve já essa permissão da A gente espiritualidade. não atende à distância, foi bom você mencionar. Nosso trabalho é somente presencial. Sim. Dr. Fritz, ele não nos libera para fazer nada à distância, somente aqui. E nós atendemos hoje aproximadamente 600 pessoas por mês. Então, todos os sábados, aproximadamente 600 pessoas são assistidas aqui na casa. É muita gente. Pois é isso, meu querido. Eu vou pedir 1000 perdões para as pessoas que eu não respondi. Se tiver mais alguma dúvida, manda mensagem aqui para mim, manda mensagem para o Christian, viu? Que a gente vai responder com todo carinho. Médios curadores que já estão aqui no grupo, né? Que trabalham com cirurgia espiritual, manda direct para mim também, que a gente vai conversar mais de perto, né? Falar sobre o grupo de curadores. E foi muito bom, né, Christian? Eu tô me vendo aqui ocorrendo na cabeça, desde antes da live começar, que a gente faça uma prece aqui e vamos pedir para que as correntes espirituais, né, que assistem as duas casas possam visitar as pessoas que estão participando conosco desse momento, né, que recebam o alento, que recebam paz, equilíbrio, bons fluidos, e que junto com o anjo da guarda de cada um possa acontecer o bem-estar, né, de quem está conosco. Vamos fazer, Christian? Será que o doutor autoriza? Vou. Fica à vontade. Rezar não custa nada, né? Rezar é sempre bom. Vamos lá. Você faz a prece, eu faço a prece? Pode ser. Então vamos Pode convidar a todos para fechar os olhos, para elevar seus pensamentos, a fim de que possam, neste momento de muita paz, se conectar com os nossos irmãos do plano espiritual, onde a espiritualidade de luz, neste momento, irá visitar todos os lares, todas as pessoas que estão necessitadas de um consolo, de um amparo, que se encontram com algum tipo de enfermidade, que neste momento possam ser amparadas. Que a luz divina possa entrar em cada lar, em cada ser do coração enrijecido, através do orgulho, da vaidade, do egoísmo, da raiva, que possa ser reconstruído cada lar devastado pela briga, pelo ódio, que a paz possa reinar em cada coração, que assim seja. Que assim seja. Lindo, meu irmão. Te agradeço demais, né? Te desejo os melhores votos de um trabalho lindo amanhã, né? Que você esteja bem, feliz com toda a tua equipe, né? Que possam vir mais trabalhadores para te auxiliar, né? Da mesma forma que eu tenho trabalhadores maravilhosos aqui da Casa do Bem, eu te desejo que tenham trabalhadores maravilhosos a te assistirem também, trabalhadores encarnados, porque desencarnados já tem muita gente boa lá, tenho certeza. Que bons encarnados, que bons médios se cheguem, que você possa ter ajuda, viu, querido? Que você tenha esse merecimento de ter gente boa do teu lado, como eu tenho aqui do meu lado, tá bom?
Pai, Gratidão. Oxalá te abençoe. Eu sou macumbeiro, viu? Tô falando de espírito, sou espírito aqui, mas tô aqui minhas guias, viu? Eu não nego aqui meu sangue, não. Não nego minha. Não tá falando de cirurgia espiritual aqui, mas tô aqui na força dos meus orixás, dos meus guias aqui comigo, viu? Te desejo muito axé, muita luz, muita coisa boa na tua vida. Viu, meu irmão? A você. Muito obrigado aí. Fica com Deus, meu saravá fraterno e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau.